Meu nome é Lucas, e por quase 2 anos eu tive um trabalho que ninguém queria. Fui técnico de manutenção em um antigo hospital psiquiátrico desativado no interior de Minas Gerais, o Santa Elísia. No papel, o hospital estava fechado desde 1998. Mas quando eu cheguei lá, em 2019, eu entendi que fechado era só um jeito bonito de dizer abandonado à própria sorte. O plano da prefeitura era simples: reformar o prédio e transformá-lo em um abrigo social. Meu trabalho? Revisar a fiação, o encanamento, a iluminação, o básico. Só que havia um problema. Ninguém queria pisar lá dentro. Corria a boca pequena que o lugar era amaldiçoado, que coisas ruins aconteciam ali. Eu, cético como sempre fui, não dava a mínima para essas histórias. Achava que era só superstição para assustar curioso. Isso, claro, até a minha quarta noite de trabalho. Na primeira semana, eu era o único no turno da noite. Era até tranquilo, se você não se importasse com o frio cortante que entrava pelas janelas quebradas e o assobio constante do vento nos corredores vazios. Sozinho, no meio daquele silêncio pesado. Mas algo estranho começou a acontecer. Toda santa noite, sem exceção, exatamente às 3h13 da madrugada, as lâmpadas do corredor central começavam a piscar. Era como se alguém estivesse ligando e desligando o disjuntor de propósito. Eu fui até o quadro de força dezenas de vezes, chequei tudo. Fio por fio, disjuntor por disjuntor. Tudo estava perfeitamente normal. Mas as luzes não paravam. Piscavam, sempre no mesmo horário como um relógio macabro. Numa dessas noites, cansado de tentar achar uma explicação lógica, decidi gravar a cena com o meu celular. Fiquei ali, esperando, e pontualmente às 13h13, o show de luzes começou. Gravei por uns 2 minutos e depois voltei para a minha salinha improvisada para assistir. Foi aí que meu sangue gelou de verdade. Enquanto eu assistia ao vídeo, passando frame a frame, eu vi. Durante os flashes rápidos de luz, quando o corredor se iluminava por uma fração de segundo, dava para ver uma sombra. Uma silhueta escura se movendo lentamente no fundo do corredor. Era alta, magra, e parecia ter a cabeça permanentemente inclinada para o lado, de um jeito que não era natural. O mais assustador é que eu tinha acabado de andar por aquele corredor inteiro. O prédio estava vazio. Eu posso jurar por tudo o que é mais sagrado. Não havia uma alma viva ali além de mim. No dia seguinte, ainda com a imagem daquela sombra na cabeça, procurei o seu Álvaro, o segurança diurno. Ele era um senhor de uns 60 e poucos anos. Trabalhava naquele hospital desde os anos 80, muito antes de ser fechado. Comentei com ele sobre as luzes, meio sem graça, esperando que ele risse da minha cara, mas ele não riu. Pelo contrário, o rosto dele ficou pálido. Ele me olhou sério e disse: "Meu filho, se as luzes piscaram no corredor central, então foi no pavilhão 3. A voz dele tinha um peso, um medo antigo. Eu perguntei o que aquele pavilhão tinha de tão especial. Ele respirou fundo, olhou para os lados como se temesse ser ouvido e respondeu baixinho. Era o setor das mulheres violentas, as que não voltavam. Depois disso, ele se fechou em copas. Mudou de assunto. Se recusou a falar mais uma palavra sobre aquilo. O silêncio dele foi mais assustador do que qualquer história de fantasma. A curiosidade, misturada com uma dose de medo e teimosia, me venceu. Na sexta-feira, minha última noite daquela semana, decidi que iria enfrentar o tal corredor. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que havia no final daquele pavilhão. Esperei dar umas 2 da manhã, peguei minha lanterna mais potente e fui. O ar no pavilhão 3 era diferente. Um cheiro forte de mofo e desinfetante velho, tão forte que chegava a sufocar. As paredes, descascadas pelo tempo, tinham inscrições arranhadas, feitas com unhas ou algo mais afiado. Frases que me arrepiavam. "Não apague a luz! Ela acorda no escuro!" Continuei andando, o feixe da lanterna dançando pelas portas trancadas dos quartos. Quando eu estava exatamente na metade do corredor, a minha lanterna falhou.
Escuridão total. 1 segundo de pânico. 2. No terceiro, ela voltou a acender, mais forte do que antes. E bem ali, no final do corredor, tinha alguém parado. Uma mulher. Cabelos longos e escuros cobrindo parte do rosto pálido. Ela usava uma camisola hospitalar antiga, rasgada. Ficamos nos encarando por um instante que pareceu uma eternidade. Mas o que realmente me quebrou não foi a visão dela. Foi o som. Um chiado estático, como o de um rádio mal sintonizado, começou a ecoar pelo corredor. E no meio desse chiado, uma voz sussurrou. Uma voz rouca, distante, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Ela disse: "Eles ainda gritam no porão." No mesmo instante, minha lanterna apagou de novo. E dessa vez, eu não estava sozinho na escuridão. Senti uma mão gelada, ossuda, agarrar o meu braço com uma força surreal. Eu gritei. Um grito que rasgou o silêncio daquele lugar. Me debati, me soltei e corri sem olhar para trás. Corri como nunca tinha corrido na vida. Quando finalmente tive coragem de parar e olhar, já na saída do pavilhão, o corredor estava vazio de novo, silencioso. Mas no chão, bem no lugar onde eu tinha parado, havia marcas de dedos na poeira. 5 marcas escuras, como se a poeira tivesse sido queimada. Na manhã seguinte, eu não esperei nem o dia clarear direito. Juntei minhas coisas e pedi demissão. Eu não aguentava mais 1 minuto naquele lugar. Antes de eu ir embora, seu Álvaro me chamou num canto, como se estivesse com pena de mim. Ele disse: "Você viu a enfermeira, não foi? A Iraci. Ela morreu aí nesse corredor tentando salvar as pacientes quando o incêndio começou, em 1976. Ele fez uma pausa e concluiu. Dizem que a alma dela ficou presa, que ela ainda tenta tirar as mulheres do pavilhão. Eu nunca mais voltei ao Hospital Santa Elísia. Soube que a reforma nunca foi para frente e o pavilhão 3 continua interditado. Dizem que as lâmpadas ainda piscam toda noite, sempre às 13h13 da madrugada. E às vezes, quem passa pela estrada de madrugada e tem a coragem de olhar na direção do prédio abandonado, jura que ouve, bem de longe, o som de alguém batendo numa janela, pedindo para sair. E aquela voz, eles ainda gritam no porão. Ela nunca mais saiu da minha cabeça. Obrigado por ouvir a minha história. Se você gosta de relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!